Oi pessoal, e aí, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, né? Estamos aqui para mais um videozinho, vamos falar sobre amadurecimento. Esse vídeo é inspirado pelos últimos vídeos, no qual falei sobre o masculino e eu estava tentando vir numa sequência, né, para tentar aí fazer um trabalhinho mais, vamos dizer, mais expandido, né? Porque é muito assunto para pouco tempo. Então, essa segunda parte eu ia falar sobre o masculino regredido, infantilizado, mas eu acho que é legal ampliar, expandir isso aí para todos nós. Eu acho que o masculino e o feminino estão sofrendo dessa mesma questão, que é o tema do amadurecimento. Então, eu queria começar já falando, por exemplo, se eu falar para você, olha, eu não sou uma pessoa madura, ou eu sou uma pessoa imatura, né, com relação a tal coisa, ou de modo geral, né, dizer para você, olha, eu sou uma pessoa imatura. Acho que a gente nunca ouviu isso, né, principalmente num vídeo que se pretende ajudar as pessoas a, sei lá, amadurecer, ou não sofrer, ou melhorar de vida, ou crescer, ser bem-sucedida, e por aí vai. Então eu vejo que os vídeos aqui no geral, dentro desse formato, tanto Instagram, TikTok, YouTube, sei lá, né? São vídeos que nos ensinam, ou nos inspiram, ou tem uma proposta de fazer a gente crescer, evoluir, não ter problemas, solucionar tudo e ser feliz e bem-sucedido e por aí vai, né? Ou seja, como ser bom, como ser maduro, como, né? Então tudo gira em torno de uma idealização, né? Da gente ser perfeito, da gente não ter falhas ou problemas. E mesmo quando a gente admite que tem, fica, né, um clima do tipo, e onde que ele vai chegar com isso, né? Daí no final ele fala, viu, você assumir que tem problemas é uma coisa super madura, né? Aí você fica, então foi por isso que ele admitiu que tem problemas, né? Eu brinco que é engraçado, por exemplo, né, dentro dessa história, desse tema que eu acho muito divertido, é o pecador que vai dar testemunho na igreja, né? E quando ele chega na igreja lá no púlpito, ele é vamos dizer, começa a contar a história dele, ele era o traficante mais perigoso da favela lá que ele morava. Ou então ele era o ladrão mais famoso, ou ele era, sei lá, né, um matador. Então, assim, até o pecador, né, ele se orgulha do pecado dele, né? Ele não podia ser chinfrim, né? Ele não podia ser sei lá, né, um aviãozinho, um traficante meia boca, mal sucedido, vamos dizer assim, né? Um matador acovardado que nunca matou ninguém. Então, assim, a gente não gosta de ostentar vergonha, né? Isso, né, até no pecado, né? Quando a pessoa vai dar o testemunho, até para falar do pecado que ela cometia, ela se orgulha, né? Ela extrai um ganho narcísico disso, né? Eu acho isso muito divertido, né? A mulher, sei lá, né, que era pecadora, era, né, sei lá, né, uma mulher que pegava todo mundo, né? Assim, né? Então, ou seja, né, ela era super pecadora, né? Não era mais ou menos que não pegava ninguém que tinha problemas e por aí vai, meia boca. Ninguém vai dizer, eu era um pecador meia boca, né? Nem para pecar eu servia, é muito raro, né? Sim, eu nunca vi um vídeo do cara falar, eu sou imaturo, né? Sou mesmo, e é isso, estou lidando, sofrendo, procurando ajuda, tentando elaborar isso. Principalmente para os homens, né? Eu acho que é um problema incrível assumir que tem problemas, né? Isso aí é um baita tema. Acho que até casa, né, naquela coisa do masculino, né? Do tipo, o que acontece com o masculino? Eu acho que um dos maiores problemas com o masculino o masculino tem, assim, um problema gravíssimo que é não assumir problemas. Então, o cara que chega na análise, ele vai falar assim, olha, eu tô aqui porque me mandaram aqui, porque eu realmente nem sei por que eu vim parar aqui, né? Ou, minha esposa não me aguenta mais, tipo assim, né? Mas eu tô bem, tô tranquilo com a minha vida, né? Isso,
Eu vejo muito frequência na clínica, né? Então eu acho que esse é um problema gravíssimo para os homens, por exemplo, né? É tipo, ter essa dificuldade de assumir que tem problemas, né? De dizer, olha, realmente eu tenho problemas, né? Porque a pessoa vem para análise para fazer uma espécie de autodescoberta, né? Eu acho isso muito legal, né? A pessoa quando chega na clínica falando, não, eu quero me autodescobrir, né? Essa pessoa provavelmente tem dificuldade de assumir os próprios problemas, né? Então ela vai falar assim, não é que eu tenha problema, né? Mas é que tô aí querendo me evoluir, né? Tô querendo descobrir mais coisa do meu respeito. E aí a gente já sabe que vai dar mais trabalho, né? Porque até chegar no problema vai, sei lá, uns meses aí de atendimento. E lá pelas tantas, a pessoa fala, né, então, né, já, sei lá, não transo com a esposa já faz um ano, né? Mas isso aí, coisa boba, né? Coisa pequena, não tem nada a ver. Ou bebo todo dia, minha mulher já tá brigando comigo, coisa boba, né? Por aí vai. Então, eu acho muito legal a gente ir percebendo, né, que ao nosso redor a gente vê assim, muita gente sofrendo, né, de questões conjugais, de questões no trabalho, relação com colegas de trabalho. Em geral, relações emocionais, né? Então, o que eu vejo de um modo geral, né? Assim, de um modo geral, a gente é super desenvolvido, hiper maduro para trabalhar e ganhar dinheiro, né? Então, assim, a pessoa para trabalhar, ela se mata, se joga, vai fazer entrevista, encara tudo que tem que encarar, aprende inglês, chinês, francês, né? Aprende a se relacionar, mesmo odiando se relacionar, faz palestra, faz PowerPoint, faz um monte de coisa. Então, para trabalhar, a gente se mata, a gente se dedica, a gente evolui, a gente encara várias barras, vamos dizer assim, né? Não tem zona de conforto, né, gente? Então, assim, para trabalhar, né? Agora, pro resto, aí, salve-se quem puder, né? Então, a parte emocional, a parte dos relacionamentos, a parte dos relacionamentos amorosos, familiares, a parte existencial da pessoa, né? Os hobbies, vamos dizer, as coisas que não têm relação com o trabalho, estão largadas às traças, né? Então isso é o que eu reparo aí no geral, assim, né? Tanto na clínica quanto no mundo, né? Enfim, as minhas relações, meus amigos ao meu redor aqui, né? Moro em São Paulo, né, gente? Então a gente já percebe isso, né? Então o que me vem à cabeça de trazer esse tema do amadurecimento, né? Assim, é de começar a pensar que, olha, né, gente, a gente pode ser imaturo, né, de uma forma geral, a gente pode ser imaturo em partes das nossas vidas, né, assim, e muito maduro em outras, tá? Então eu brinco, tem gente que fala isso assim, né, não, mas pra gente madura, né, isso já não é mais um problema, né, eu lembro, né, quando eu era imaturo, eu, sei lá, me preocupava com essas coisas, né, agora que eu sou maduro, né, eu não me preocupo mais com essas bobeiras, com essas coisas. Então eu falo assim, olha gente, a gente pode até ter amadurecido em algumas coisas, né? Que nem eu falei, né? Para ganhar dinheiro, para trabalhar. Nossa, essa pessoa acorda cedo, não precisa de ninguém para falar isso para ela. Ela se dedica, ela corre atrás, ela aprende, ela faz curso. Agora, na vida conjugal, na vida pessoal, na vida emocional, a pessoa tá paradaça, né? Assim, e se você fala das relações dela, ela tem até vergonha de falar, porque ela vai percebendo que, putz, minhas relações estão tudo fodidas, tudo cagada, não consigo me relacionar com ninguém, né? Então, assim, o que acontece? A gente pode ser super maduro em uma parte da nossa vida e imaturo completamente em outras partes da nossa vida. Então, eu penso que a gente é como se fosse um feixe de coisas, né? E eu falo também da árvore, né? A árvore ela tem várias camadas, né? E geralmente a última dela é aquela camadinha dos brotinhos mais verdinhos. Então, aquela é uma camada eternamente imatura, vamos dizer assim. Mas é importante que seja, assim, isso é bom para a árvore, né? Assim, porque ela precisa de potência e de espaços de crescimento para ela se desenvolver, né? Assim como ela perde as folhas no inverno, ali você vai vendo que lá chegando na primavera vai aparecendo brotinhos, né? Então ali você vê esse novo, esse imaturo chegando, né? E é muito importante esse diálogo entre o seco, entre o duro, entre o forte,
resistente, inflexível, e o novo, frágil, mais flexível. Ou seja, isso é uma constante nas nossas vidas. Então, o importante é a gente, sim, tomar cuidado para ir percebendo, né? Assim, eu falo que, um bom sinal de amadurecimento é quando a pessoa se percebe imatura, né? Assim, eu falo, poxa, já é um avanço enorme, assim, né? Tipo, olha, isso aqui eu não dou conta, isso aqui eu patino, isso aqui eu tenho dificuldades, né? Eu sou inseguro nessa parte aqui. Quando a pessoa já admite isso, nossa, já tá lindo, tá maravilhoso, né? Então, uma coisa que eu gostaria de trazer aqui, né, nessa parte agora do vídeo, é pensar assim, poxa, por que, né, que nós estamos assim tão complicados, tão imaturos, tão regredidos, tão infantilizados, principalmente nessa parte emocional, né, principalmente nas partes das relações afetivas, né? O que está acontecendo aí no mundo, né, para todo mundo tá tão na retranca, tá todo mundo assim super com dificuldades de se desenvolver nessas coisas assim, né? Em primeiro lugar, como eu já disse, uma hipervalorização do trabalho, né? Em segundo lugar, né, assim, uma coisa que eu acho bem interessante, isso eu tenho reparado assim, né, na clínica, por exemplo, né, algumas pacientes tentando se colocar no lugar assim, de quase que de uma auxiliadora, de uma maternagem do masculino, né? Dadas as circunstâncias aí de ter tanto homem regredido, né? Tanto homem infantilizado aí no mercado, né? O que acontece? A mulherada começa a se desenvolver, né? Emocionalmente, começa a fazer terapia, começa a fazer um monte de coisa. E aí elas vão usando os recursos que elas ganham aí nesses cursos, nesses workshops, nessas terapias e por aí vai, para poder analisar o masculino, né? Daí começa a virar terapeuta do namorado, né? Olha que legal. Então eu vejo aí, né, uma tentativa desesperada, vamos dizer assim, né, de quase que de fazer a gestação do próprio parceiro, assim, né, no sentido de falar, olha, já que eu não tenho homens maduros aí no mercado, eu vou fazer aqui, às vezes, de maternagem desse homem aqui que me agradou, e vou fazer ele amadurecer para mim, olha só, né? Vira uma espécie de projeto, eu brinco, né? Assim, projeto de restauração, né? Então eu falo assim, né? Às vezes tem gente que tem também essa pegada, né? De pegar um cara assim super fudido, craqueiro, acabado, maluco, e por aí vai, e fala assim, não, eu vou fazer a redenção desse homem, né? Eu vou trazer ele para a luz. Isso é uma coisa que eu tenho visto que eu acho complicada, tá, gente? Por quê? Porque se eu vou fazer uma maternagem desse parceiro, o que vai acontecer, né? De forma geral, os homens tendem a ficar estacionados, não se desenvolvem. Isso é um ponto, guardem esse ponto, tá? Por que estacionados, né? Porque eu acredito que os homens se colocam, às vezes, de forma infantilizada mesmo, né? Esperando parceiros que os maternem mesmo, né? Então eles realmente querem uma mãe, eles não querem amadurecer, né? Então a gente tem que tomar cuidado, né, para diferenciar esse joio do trigo. Acho que isso é um ponto muito importante, tá? Vocês que estão aí vamos dizer assim, na busca, né, de parceiros amorosos, é aprender a diferenciar quem quer crescer de quem quer uma sombra, né? Então, se você é uma pessoa super, né, desenvolvida, com recursos, que busca, que parará, toma cuidado com esse instinto materno, vamos dizer, né? Só que tem muita coisa na casa 12, né? Que é o meu caso, que tem o sol na casa 12, então assim, tem que tomar cuidado, né? Por quê? Porque a gente é muito solícito, a gente gosta de ajudar, né? Então, acho muito importante, eu brinco, né? Assim, dar um lugar para isso, né? Tipo, eu sou terapeuta, né? Pronto, né? Já tem um lugar para isso. Vocês aí que não são terapeuta, pode, sei lá, fazer um trabalho voluntário, né? Fazer, sei lá, né? Ir visitar um hospital né? Que aceite, né, visitas de voluntários e contribua para uma coisa, né? Para uma causa. E isso é muito legal para você
meio que dá um lugar para isso, assim, né? Isso não vai invadir a sua vida pessoal, tá entendendo? Porque se você coloca isso na sua vida amorosa, você vai começar a procurar gente acabada, gente fodida. Por quê? Porque essa vontade de ajudar, né, ela só dá certo se o cara estiver fodido, né? Ninguém vai ajudar alguém que tá bem, tá entendendo? Então, às vezes, a vontade de ajudar mantém você presa em relações muito destrutivas, muito desgastantes, né? Por quê? Porque você quer ajudar, né? Quer fazer aquela redenção, geralmente associada com a história pessoal da pessoa, né? Assim, né? Pais fudidos, família cagada, tudo isso cria uma necessidade, né, de redenção assim violenta na nossa alma, né? E se a gente não dá um lugar para isso, isso aí vai invadindo a nossa vida pessoal e a gente vai se envolvendo em relações extremamente destrutivas, né? Outra coisa que eu gostaria de reparar aí dentro das relações amorosas é essas armadilhas recíprocas, né? Então, assim, esse cara meio infantilizado atraindo aquela mulher madura, com mais recursos, com mais maturidade. Então, você vê que sempre nos casais, e de uma forma geral, vai ter uma alternância ali, né? De uma figura que é madura, de outra que é toda regredida, toda perdida. E um resolve tudo pro outro, né? E um planeja toda a viagem, o outro só vai na viagem, não tá nem azul, né? Um planeja financeiramente, o outro só gasta, não tá nem aí, né? Então essa combinação muito comum. Então é legal a gente ir reparando, né? Nessas combinações complementares, né? Então de um lado tem esse masculino, o perdidinho, né? O meninão, né? Que ainda não sabe o que é da vida, e a mulher super madura pra frentex, que fala 3 línguas, é o Eduardo e Mônica, né, do Legião Urbana. No caso da mulher, né, eu vejo assim, também muito comum o caso daquela mulher que casa com um cara que meio que dá uma estrutura, né, material, vamos dizer, né, o famoso sugar daddy ali, né. Então, aqui nos contos de fada é o castelo, né. Então a gente tem aquela figura do cara que dá tudo, mas que quando a mulher fala, então eu quero sair para dar um rolê, o cara fala não, né? E não, né? Eu tô te dando esse castelão, né? Tipo Bela e a Fera, por aí vai. Tô te dando todo esse recurso aqui, agora você não pode sair mais daqui, né? Tá presa, né? Então liberdade zero, né? Então, mas a pessoa tá ali naquele coisa paraíso, né? Então as ideias até de paraíso também, né? Acho que encaixa aí, né? Se você pensar bem. Tipo, aquele lugar maravilhoso, aquele lugar que nada falta, que não tem doença, que não tem problema nenhum. Me parece uma idealização do infantil, né? Peter Pan, por aí vai, né? Histórias que vão idealizando o infantil, né? E tornando esses lugares muito tentadores, né? Então quando a pessoa fala assim, Paulo, é muito tentador, né, ficar nessa situação aqui, né, tipo, ter tudo na mão, ter uma condição, sei lá, né, material bacana, não faltar nada, essa pessoa é funcionária pública, sei lá, né? Gente, isso é uma coisa engraçada, né? Mas enfim, né, Continuando aqui, né? Eu já tinha citado o Percival, né? E a Gasta Floresta. Então, ou seja, né? A mãe criou aquele espacinho super protegido, mas liberdade zero, né? Ou seja, você não pode sair daqui. Né? A mulher também vai ter nos contos de fada esse lugarzinho, né? Que é uma prisão de primeira classe, né? Que é um castelo, né? Por aí vai. Aquele sono eterno, né? Da bruxa, né? Que enfeitiça a mulher, né? Então, esses são imagens folclóricas dessa imaturidade perpétua, né? Que a pessoa fica ali, né? Num sarcófago emocional, ali, né? E quando você troca ideia com a pessoa, às vezes ela parece muito madura profissionalmente falando, né? Mas quando você vai ali, né? Só um pouquinho pro lado emocional, você vê que a pessoa às vezes parece que tá parada no tempo, vamos dizer assim, né? Tem umas ideias meio estranha, né? Você vai falar assim, nossa, sério, né? Que a pessoa tem aquelas ideias ali, vai falar, então, né? Por isso que eu falo, às vezes a pessoa tem multicamadas, assim como o mundo, tá? A gente tem multicamadas, às vezes você tá aqui século XXI, sai na rua, você volta pro século, né, 17, pra pior, né? Assim, né?
Então, assim, a gente tem essas versões da paralisação do desenvolvimento psíquico da pessoa. Tá? Coisas que param o desenvolvimento psíquico, né? Eu acho isso um tema genial, né? Então, assim, por que está todo mundo tão imaturo, né? Vamos lá, a primeira coisa que eu elenquei aqui é o perfeccionismo, né? Então, eu acho que assim, a gente tem um medo de errar. Terrível, né? Assim, então, todo mundo fala de errar, né? Mas tremer na base. Então, fazer um vídeo aqui para, né? fazer um vídeo pro YouTube, olha que nunca fiz, né? Nunca fiz vídeo. Eu, enfim, faço meus vídeos aqui, mas enfim, sei que pouca gente vê, então, né? nem esquento cabeça. nem esquento cabeça, né? Assim, né? Com relação a o que os outros vão pensar desse vídeo. Mas, ó, se vocês salvam, eu nem lembro o que eu falei pra salvar. Acho que... o que eu falei mesmo? Não lembro. Deixa quieto. Mas enfim, tomara que eu lembre disso em algum momento, né? Então, gente, por que o perfeccionismo, né, como uma causa aí dessa parada, né, do desenvolvimento psíquico da pessoa, né? Porque eu acredito que o perfeccionismo ele é uma idealização que a gente tem, né, de uma figura assim, completa, que não erra, que não tem nada a se desenvolver, né? Essa pessoa está no topo, está ali, boa zona, é o especialista, né? Eu vejo que de um lado, assim, o homem, né, ele tende para ir para esse lado aí do especialista, né? Eu sou PhD, né? Eu sou doutor em tal coisa. Então a pessoa foca ali numa determinada área do conhecimento, estuda tudo, lê tudo, pesquisa tudo que é possível dentro daquela área. E quando você olha para a pessoa, ela, né, tem a resposta na ponta da língua, ela cita, né, as coisas assim de cabeça. Olha só, tem uma cabeça maravilhosa, né? Aí você fala, porra, essa pessoa é um especialista no assunto, né? Eu acho divertido porque na maioria dos programas assim de né, jornalismo, né, vai ter o especialista, né? Então, assim, vamos falar com o especialista, não sei do que, né, de criminalidade. Por exemplo, né, tem o caso do cara lá das milícias que, pelo amor de Deus, não aguento mais ver aquele cara, né? É sempre o mesmo cara, né? Porque ele é o especialista em milícias, né? O outro é o Krenak, né? Coitado, né? Que parece que é o único representante dos povos indígenas aqui nesse país, é o coitado do Krenak. Então, o cara já tá assim, eu acho que todo dia ele fica correndo, né, de um programa de TV para outro para poder representar os povos indígenas. Então, essa coisa de especialista, assim, né, é uma coisa que eu vejo que para o homem é uma coisa assim tentadora, né? Inclusive para mim, né? Eu morri de vontade de fazer mestrado, doutorado, não sei o quê. Falar, caralho, finalmente alguém vai falar assim, caralho, Paulo, você pode falar, né? Agora você tem as credenciais, a gente vai te ouvir, né? Porque do contrário, porra, nossa, essas ideias aí furadaças, né? Assim, né? Deixa quieto. Porque, oi, né? O Paulo tava, né? Então cancela, pula, né? Então, cansei de ser ignorado, então tá tudo bem, gente. Eu não sou especialista em nada e tá tudo bem, né? Eu já aceitei esse fato, então assim, tá tranquilo, né? Bora viver. Mas o que eu acho legal dos homens é isso, né? Assim, a partir do momento que o cara sentou ali no ninho de metralhador ali no alto da montanha, nada atinge esse homem. Ele é o especialista, né? Então ele vai usar tudo que ele aprendeu ali, anos de leitura e parará, para metralhar qualquer pessoa que, né, se contraponha ou não pense igual a ele, né? Então, assim, o homem ele sempre se esconde, né, atrás de sua razão, né, atrás de boas ideias, atrás de argumentos. Isso é um inferno, né? O Camus, ou Camus, sei lá como é que chama, ele chamava de esquiva mortal. Tô digredindo um pouco aqui, porque isso é uma parte que eu acho interessantíssima. Então, eu acho que às vezes a intelectualidade, esse trabalho super acadêmico e erudito, joga contra a pessoa, né? E aprisiona ela numa imaturidade assim, inacessível quase. Por quê? Porque o desgranhento vai ter uma boa resposta para tudo. Então, para você chegar ali no coração
da questão, no ponto de fragilidade dessa pessoa, né? Para ela poder trabalhar aquela questão ali, vai ser difícil, né? Você vai ter que usar vários abridores de lata, assim, né? Dá um trabalhinho bom. Então, acho que assim, o masculino aí, volta e meio me debato com essas situações, assim, acho extremamente complicado, né? Assim, novamente, fazendo essa comparação masculino-feminino, né? Eu não vejo isso tanto no feminino, né? Muito mais no masculino. O que mais? Bom, prematuridade. Opa, esse aqui é um outro ponto, hein, gente? Quando que eu vejo isso? Puxa vida, quando os pais são muito cagados, regredidos, infantis, o que vai acontecer? Eles vão colocar os filhos na posição de pais deles, né? Assim, então, geralmente, eles não conseguem fazer nada, sabe? Não consigo mexer no banco, né? Assim, não consigo mexer no celular, consigo mexer com nada, né? Nossa, tem a casa lá que tem que, né, resolver, tem que resolver o encanamento, a pessoa, que encanamento, não faço ideia, né? Daí os filhos têm que ficar lá correndo atrás, que nem um louco, né? Para lidar com tudo, para resolver tudo. Então, assim, quando os pais são muito, né, muito parados, os filhos crescem. Isso é uma coisa quase que natural, tá, gente? Então, assim, as crianças tendem a compensar aquilo que falta nos pais. É uma coisa quase que natural para que os pais possam ter ali uma condição de cuidar dos filhos. Então, os filhos vão tentando, né, dar essa compensação. Né, assim, né? Então, eu vejo que tem assim, muitos pacientes que são super mega maduros, assim, trabalham desde criança, cuida dos irmãos, cuidava dos filhos. Vejo pacientes, mulheres, né, que têm assim, uma aversão a ser mãe, em geral, né, que não querem ser mãe de jeito nenhum. E se eu pergunto, e aí, cuidou dos irmãozinhos, né? Ela vai falar, né? Então, assim, muito nova, a mãe não queria nem saber dos filhos, deixou lá a coitada cuidando dos irmãos, né? Então, pegou um trauma da maternidade a pessoa, né? Então, quando os pais são muito cagados e eles colocam os filhos nessa posição de pais deles, a gente tem uma prematuridade, né? Assim, o bebê sábio, né, do Ferenczi. Então isso aí quebra o processo de amadurecimento emocional da pessoa. Por quê? Porque ela precisa super amadurecer rapidamente. Então a gente fala, né, amarelo por fora, verde por dentro, né? Então internamente a pessoa é completamente imatura e pior, não sabe disso, disfarça bem, aquela coisa toda que a gente já está trabalhando aqui, né? Projeção dos pais, eu coloquei aqui, né? Então assim, o que isso significa, né, Paulo? A projeção dos pais tem a ver com aqueles pais que têm uma ideia, né, do que é bom para os filhos, geralmente baseado no que faltou na vida deles, né? Então, por exemplo, né, o pai da pessoa sempre quis ser, sei lá, cantora, né? E ela tem histórias famosas aí, né? Então, o pai queria ser cantor e aí o avô não deixava, né? O avô falou, não, você vai cantar porque isso é coisa do diabo, isso é uma coisa ruim. Aí o pai fica com aquela, né, vontade reprimida de cantar. Aí quando ele tem um filho, ele vai pegar ali, o filho dele, vai falar, você vai cantar, nem que, né, seja na porrada, né? Então você vai fazer curso de canto com 5 anos de idade e vai ter que cantar em tudo quanto é canto, na igreja, por aí vai, porque eu quero que você cante. E a criança nem sabe o que ela está fazendo, né? E ela vai ali desenvolver, vai fazer curso, vai ganhar concurso e vai fazer acontecer. E se você perguntar para a criança, tá, você queria cantar? A criança vai falar, sei lá, né? Eu não tive nem tempo, né, de pensar nisso, porque o meu pai enfiou na minha cabeça que eu tinha que cantar para tudo que é canto. Então, isso é só um exemplo, né, gente, de como a gente pode fraturar o desenvolvimento emocional, existencial das nossas crianças, né, projetando nelas uma coisa que não tem nada a ver, que é completamente alienígena a vida delas, né? Comprometimento dos pais, né? Por exemplo, cenário econômico cagado, os pais vão perder emprego, não vão ter condição de sustentar
A gente centraliza tudo no emprego e no dinheiro, né? Então, se a pessoa não tem trabalho, não vai ter dinheiro. Claro, fudido, né? Porque tem gente que, né, não precisa trabalhar, né? Tem herança, tem um monte de coisa, tem casa alugada, né? Por aí vai. Então, fudidos que nem a gente, tem que trabalhar para ganhar dinheiro. Se não trabalhar, cagou tudo. Aí como é que você vai cuidar dos seus filhos estressados, tendo que correr atrás de trabalho, correr atrás de emprego? Tendo que se virar, arrumar 2 empregos, sei lá. Paciente minha que falava que ela não sabia nem o que era Natal, né? Porque a mãe trabalhava no Natal, né? E o pai sumiu. Aqueles casos lá que a gente já brincou, né? No último vídeo. O que mais que bloqueia nosso amadurecimento? Traumas, né? Eu coloquei aqui. A pessoa viveu uma violência sexual ou viveu um estado de conflito, por exemplo, periferias no Rio, que tem invasão da polícia, troca de tiro, aquela coisa toda. Teve um caso lá, né, galera, que invadiu a casa do pessoal, matou um cara lá no quarto da outra. Então imagina se a criança vê uma cena dessa. Tudo isso trava a pessoa, né? A pessoa, a partir dali, eu chamo isso de caída do trilho da vida, né? A pessoa caiu do trilho ali da vida, já era, né? A partir daquele ponto, algo nela não vai se desenvolver mais, vai ficar parado, tá, gente? Isso é uma ideia muito importante, né? Outra coisa, né, que eu falo, guarda, essa ideia é boa. Então, assim, todo trauma, todo choque, toda questão intensa que a gente vive e que é disruptiva, né, e que não é possível elaborar, tá, gente? Isso é uma ideia boa, por exemplo, falando do masculino, né? Porque quando aconteceu a Primeira Guerra Mundial, né, várias pessoas comentaram isso, né? Tipo assim, olha, antigamente as pessoas voltavam contando histórias de guerra, né? A partir da Primeira Guerra os caras voltavam catatônico, né? Não tinha nem o que dizer, que é o shell shock lá que eu falei, né? Então os caras ficavam meio bugado, meio pinel, né? Não tinha palavras para descrever, por exemplo, um bombardeio. Por quê? Porque era gente vaporizada, né? Não tinha muita história, começo, meio e fim, né? Assim, você estava lá, de repente vaporizou tudo, acabou, morreu todo mundo, é isso, né? Então, se você sobreviveu, você é um sortudo, né? Então, diante dessa brutalidade, dessa capacidade técnica de destruição que a tecnologia trouxe com a industrialização, a gente tem aí, né, neste exemplo da guerra que eu estou dando, né, experiências cada vez mais, assim, disruptivas do ponto de vista existencial. Então, a tecnologia, o desenvolvimento técnico, tudo isso vai trazendo questões gravíssimas, né? Por quê? Porque a gente não consegue elaborar, transformar, ou seja, o nosso processo de desenvolvimento psíquico é travado, quebrado, né? A partir dali a pessoa não anda mais, né? Então, externamente ela pode até ser funcional, digamos assim, mas internamente, emocionalmente, como eu falei do cara lá, pai de família, né? No último vídeo, vocês lembram? O cara fala, por fora estava ali trabalhando, advogado, não sei o quê, mas depois que o cara volta da guerra, por dentro o cara está morto emocionalmente, né? Então, traumas, questões familiares, né? Tudo isso, né, gente? Então vamos lá, né? A partir de agora, qual que é o ponto aí, o turning point, né? Pra gente, inclusive, fechar, né? Assim, né? Qual que é o ponto aqui, né, que eu acho importantíssimo? Quando eu falei do perfeccionismo, dificuldade de errar, as questões que travam o nosso desenvolvimento emocional, né? Então, por que eu falei isso? Né? Por que eu estou falando também do trauma, da dificuldade de elaboração, coisas que tiram e desencaminham a gente do trilho aí, do desenvolvimento psíquico, né? Qual que é o ponto aí? Isso eu acho muito legal, pouca gente fala, né? Que é o seguinte, né? O nosso corpo, ele tende a se restaurar, ele tende a buscar uma homeostase, ele tende a buscar uma cura, né? É o que a gente falou de redenção, né? Então, o que acontece? O nosso corpo ele vai engendrando situações muito análogas a que a gente viveu no ponto em que a gente caiu do trilho, tá, gente?
Por isso que é muito louco, as pessoas não entendem a questão da repetição dentro das relações afetivas, né? Então esse é o ponto que, ao meu ver, aí é uma coisa interessante, tá, gente? Que é difícil da gente entender. Que é o seguinte, por que a gente vive situações traumáticas e a gente tende a repetir essas situações? É que nem a pessoa que é estuprada, violentada, tende a ter encontros com pessoas que vão querer violentá-las, né? Assim, isso é uma coisa que parece cruel, né? Assim, por que eu me exponho? Parece que ela é louca, né? Assim, por que você foi naquele lugar? Ou por que você deixou isso acontecer? Né? A pessoa não consegue explicar, né? Por que ela se colocou naquela situação novamente, né? Então essa tendência de repetição eu chamo de uma tendência de cura, né? Assim, o nosso corpo ele tende a nos expor aos mesmos cenários, por quê? Porque ele quer que a gente retome o trilho do desenvolvimento emocional, não é porque o nosso corpo é louco, né? Ele não quer que a gente repita o trauma, ele quer que a gente repita, vamos dizer, a saída, né? Para que a gente consiga retornar àquele ponto. Então, quando eu falo para as pessoas, olha gente, a partir de agora em terapia, a gente espera que você faça um retorno, a pessoa não entende, né? Então eu falo que o caminho terapêutico é um caminho de frente para trás, né? Assim, né? Que nem a truta lá subindo o riozinho, né? Assim, sempre que a gente entra em terapia, a gente já está voltando, né? Então o tempo é uma coisa muito doida, né? Assim, o tempo ele não anda só em linha reta, né? O tempo emocional ele anda em vários sentidos, né? Assim, e eu vejo que muitas vezes a pessoa está ali regredindo, ela está voltando a um ponto, principalmente em terapia, né? Quando a pessoa fala assim, Paulo, e agora o que eu faço da minha vida? Ela regrediu ao infantil, tá ali. Eu vou falar para ela, você está sendo infantil, olha eu retraumatizando a pessoa, né? Porque daí ela vai falar assim, porra, é mesmo, né, Paulo? Tô sendo infantil, vai começar a se chicotear. Então o ponto aqui é, a pessoa realmente tem que voltar mesmo, é para isso que a gente está ali na terapia, tá, gente? Porque aqui a gente quer retornar ao ponto que ela caiu do trilho. Né? Isso é delicadíssimo, ninguém quer fazer isso, né? Ninguém quer ver aquele lugar de novo na frente dela, né? Porque aquilo foi doloroso, foi terrível, foi tenebroso. Então esse é um tema que eu falo assim, esse é um certo privilégio de quem é sequelado, tá, gente? Por quê? Porque todos nós aqui, como eu já disse lá no Reels, né, assim, a gente está globalmente, maciçamente regredido, tá, gente? Então isso não é um privilégio, todo mundo hoje tá fudido, tá? Assim, por isso que eu brinquei, né? Eu sou uma pessoa imatura, tá, gente? Em algum sentido, com certeza, né? Então, não tenho dúvidas, tá, gente? Então, assim, o privilégio de quem é fudido e sequelado é que vocês, nós, no caso, porque eu me incluo também, né? Assim, né? Qual que é o nosso privilégio, né, gente? É que a gente vai forçadamente correr atrás de um caminho de melhora. Então, o privilégio de quem é fudido é que você sabe que você está fudido, você vai procurar ajuda, né? Quem está meio fudido, acha que está bem, está tranquilo, se arrasta, ainda dá para se arrastar, a pessoa vai levando a vida. Ela vai fazer terapia, ela vai se aprofundar, ela vai descobrir, ela vai desenvolver recursos? Não, né? Então, a partir desse ponto, né, gente, quais são as dicas que eu dou, né? Olha, gente, se a gente quer amadurecer, vamos ser direto ao ponto, né? A gente precisa ter uma tolerância à imaturidade. A gente precisa ter uma tolerância à regressão. A gente precisa ter uma tolerância ao erro. Todo ponto que a pessoa vai regredir são os pontos de erro, tá? Os pontos de fracasso, de frustração. Por isso que eu brinco, né? Você quer ver se a pessoa é madura, frustra ela, né? Você vai ver aquela criança interior. Criança interior dela vai brotar ali assim, ó, né, com sangue nos olhos em cima de você, porque você frustrou ela, tá entendendo? Ela não quer ser frustrada de jeito nenhum. Então assim, você quer ver ali, né, quanto a idade emocional da pessoa, é só falar não pra ela, né? Então assim, isso são coisas assim que eu acho tiro e queda, tá, gente? Então por isso que eu falei do perfeccionismo como um obstáculo ao amadurecimento, tá? Porque se eu não erro, tá, gente? Como é que eu vou acessar os pontos que eu caí do trilho do desenvolvimento emocional? Não vou. Eu vou ficar ali fissurado
vou ficar compulsivo ali, né? Se eu virei o especialista, né? Como é que eu vou acessar os meus pontos de maturidade emocional? Não vou ficar sempre ali, blá, blá, né? Tirando autores, né? Que eu vejo escritores aí, né? De jornais e tal, assim, parece que os caras ficam fazendo embaixadinha com autores que eles leram, né? Traz nada de novo, nada de interessante, assim, só ali, né? Fazendo coisas que eles já estão cansados de saber que está completamente dentro ali do esquema deles de coisas, né? Então, ou pessoas, enfim, emocionalmente também dependentes, vão ficar sempre ali no mesmo roteiro, nem que seja, mesmo que seja completamente destrutivo, né? Assim, uma relação completamente, né, violenta, complicada, a pessoa vai ficar ali, ela vai ter dificuldade de sair dali, né? Por quê? Porque aquilo vai trazer ela para um ponto que ela não quer se aproximar, que é o ponto de imaturidade, que provavelmente foi travado por algum trauma, por algum problema, por alguma questão que ela viveu lá atrás, na infância dela, né? Então, percebo esse roteiro meio doido, né? Eu falo assim, isso aqui é um roteiro de louco, né? A terapia, ela não vai em linha reta, tá? Eu brinco que quando a pessoa entra em terapia, ela começa a andar para trás. É isso que a gente quer. Por quê? Porque a gente precisa ir para o passado, né? Porque foi lá que ela caiu, né? Assim, não foi agora, né? Agora ela recaiu, né? Assim, ela caiu mesmo lá atrás. Está presa numa repetição, né? Por quê? Porque o corpo dela quer amadurecer. Todo ser humano, ser vivo e por aí vai, quer amadurecer, quer crescer. Então, por isso, gente, espero que vocês entendam com este vídeo, para ele se estender um pouquinho, né? Mas é complicado mesmo esse tema, né? A questão do amadurecimento, ela não é simples, né? Não é assim, vamos ser maduros, gente, eba, né? Não, eu não quero nem a pau amadurecer, por quê? Porque eu quebrei lá atrás num momento dificílimo, complicadíssimo, né? Mas eu inventei um jeito de sobreviver, de me adaptar a isso, né? E esse jeito é o que me sustenta aqui até hoje, viu? Né? Aquela pessoa inteligentona, aquela pessoa que aguenta tudo, que é resiliente, né? Assim, que super amadurecida, né? Emocionalmente. Então ela desenvolveu esse estilo, né? de ser maduro, né? E isso para ela proporciona coisas, proporciona às vezes, ela se torna uma boa terapeuta, uma boa profissional, né? Uma pessoa assim que todo mundo olha e fala, caralho, que pessoa séria, né? Internamente, completamente verde emocionalmente, né? Assim, por quê? Porque ela não consegue regredir, ela não consegue ser imatura, né? Por isso que eu disse que o perfeccionismo é um grande problema para o amadurecimento, né? Então, Paulo, você está convidando a gente a ser imaturo, veja só, né? Para curar a nossa imaturidade. Pois é, gente, é isso, a gente precisa. Isso aí, né, não fui eu que inventei, né? Assim, você vê, acho que o Balint, né? Ele fala de uma cena, assim, né? Onde ele tá lá atendendo uma mulher e ela quer dar uma cambalhota. Ele fala, vai minha filha, dá uma cambalhota aí, né? Ela vai dar cambalhota, né? Uma mulher, sei lá, super, né? Adulta e por aí vai. Então, quando ele permite que ela dê aquela cambalhota ali na sessão, ele percebe que né, algo aconteceu ali. Teve um evento terapêutico naquela terapia ali. Então a mulher pôde acessar, perceba, aquele lugarzinho que travou ela lá atrás, assim. Mas para acessar ela tinha que voltar àquele lugar emocionalmente. É isso que a gente chama de regressão em análise, né? Isso é uma questão complexa, né? Super debatida. Mas eu acho interessante para ilustrar isso que eu estou trazendo aqui, tá, gente? Então, assim, amadurecer, gente, não é você ficar boa, ficar perfeita, não errar mais, não é isso. É se saber imaturo. E como eu disse, da árvore poxa, perceber que partes de nós nunca vão amadurecer. Que bom que não amadureça mesmo, né? Pra gente poder usufruir e curtir essa vida florescente que brota de nós todos, assim. Eu acho isso maravilhoso. Quanto que a gente está regredido, infantilizado e por aí vai, se não no amor, né? E situação super privilegiada, eu brinco, quando as pessoas se apaixonam, elas necessariamente caem nesse lugar, né?
E eu falo, ninguém é maduro apaixonado. De um cara comentou, né, pra mim assim, não, porque antigamente quando eu era imaturo, né, eu me apaixonava, assim, que nem besta, né. Falei, cara, que pena, né, que você não é mais imaturo, né, assim, porque é muito bom se apaixonar, né, e eu brinco que ninguém é maduro apaixonado, né. Então esse é o ponto, que é o gancho que eu vou deixar para o próximo vídeo, tá, gente, que eu vou falar da relação amorosa, aí juntando o masculino e o feminino, né, como uma oportunidade de crescimento emocional, né. Então, já puxando aquela ideia, né, acho que era esse o gancho que eu queria puxar, né, que era da paciente ali, da mulher que quer ser a terapeuta do namorado para fazer ele desenvolver, para ela poder ter uma relação equilibrada, uma relação interessante, desenvolvida, madura emocionalmente falando. Então, assim, na farta, né, a gente desenvolve o outro. Olha só que complicação, hein, gente? Então, assim, se o masculino não está desenvolvido, o feminino vai sofrer, né? E se o feminino também está travado, que nem eu falei do Percival, o masculino também sofre, né? Então, a gente tem um problema dos dois aqui, tá, gente? Então, no próximo vídeo eu vou falar desse desenvolvimento mútuo dentro da relação amorosa, né? Ou seja, o amor como um motor de crescimento existencial e, se não, por que não dizer crescimento espiritual também, né? Eu acho que o amor nos faz encontrar o sagrado, né? Essa é uma das minhas teses aqui. Mas é isso, né, gente? Eu falei demais, espero que vocês tenham curtido esse breve vídeo aqui sobre a maturidade emocional, que acrescente algo nas suas vidas, e vamos que vamos, né? Uma boa semana para todos e até lá!